e CPMI do INSS. E recebo aqui no estúdio agora o colunista, na verdade o repórter da coluna da Andresa Matraz, André Chaldes. Deixa eu vir para cá, para a gente ficar juntinho aqui. Aí, Chaldes, muito bom dia, já é quase boa tarde. Muito boa tarde, já estava aqui falando sobre essa questão do Lulinha e da quebra do sigilo. Bom, e a gente vai falar sobre o seguinte: o ministro Dino acabou contrariando esse entendimento do Supremo com a decisão sobre o Lulinha. E o que você tem de apuração? Eu sei que tem muita gente chateada com isso. Pois é. Então, o que a gente mostrou hoje na coluna, Neila? Que essa decisão do Dino, ela contraria inclusive os precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Não é só que as outras CPIs, né, do passado também aprovaram quebra de sigilo, requerimentos diversos, com essa mesma votação simbólica, desse mesmo jeito que a base governista agora faz um escarcéu para poder anular, né? Que resultou em pancadaria, em soco, né? Como você própria mostrou aqui na matéria, Neila, o Rogério Correia, o mesmo Rogério Correia que deu um soco no deputado, anos atrás, na CPI do 8 de janeiro, ele anuiu com a votação em bloco de uma série de requerimentos, inclusive de quebras de sigilo. E aí, não só isso, como o próprio Supremo, no passado, já aceitou esse tipo de votação em CPIs. Naquela CPI da pandemia, que foi super importante, as pessoas lembram, né? Foi ali, realmente, aquela CPI avançou muito em relação ao que se sabia sobre a gestão da pandemia no governo do Jair Bolsonaro. Naquele momento, uma empresa que teve o sigilo quebrado, que era a VTC Log, que era uma empresa que prestava serviço para o Ministério da Saúde, que levava vacina para cima e para baixo e tal, essa empresa ela teve o sigilo dela quebrado. E aí ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança, que é o mesmo tipo de processo usado pela Roberta Luxinger. E esse caso caiu com o ministro Dias Toffoli na época, Neila. Dias Toffoli olhou e falou: olha, a votação foi correta, o método de votação estava correto, adequado, proporcional. Esse requerimento está bem fundamentado, ele foi distribuído com antecedência para os parlamentares. O fato de ter sido votado em globo, de forma simbólica, não anula a legitimidade daquela votação. Aí o Dias Toffoli, na decisão dele, ele até dá ele concede algumas coisas, por exemplo, ele ajusta o período da quebra de sigilo, ele determina que os dados sejam enviados para uma sala cofre, né, que a CPI da pandemia do Senado usava na época, para tentar evitar vazamentos, né? E aí era assim que foi isso que o Dias Toffoli determinou. Mas ele reconheceu o método de votação, ele reconheceu a legitimidade. Neila, o fato da gente ter o ministro do Supremo, Flávio Dino, ignorando os precedentes da própria corte, num caso idêntico, mostra o que virou o Supremo Tribunal Federal, virou uma loteria. O Supremo tem caráter lotérico hoje em dia. Depende de quem pergunta, a decisão depende de quem está pedindo. Isso é o contrário da justiça, isso é o contrário da segurança jurídica. Então o ministro Dino deveria refletir um pouco sobre a decisão dele e sobre o tipo de recado que ele transmite à sociedade quando ele ignora os precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal para favorecer o filho de um aliado político dele, que foi quem o indicou para a vaga, né? Não existe, não tem condição, não tem como construir um país se você não pode confiar na rigidez das instituições, principalmente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dino degrada a democracia brasileira com a decisão dele. O ministro Dino tutela o Congresso Nacional com a decisão dele. O Congresso deveria dar uma resposta muito dura ao ministro Flávio Dino, né? Não sou eu que decido isso, não é a Neila que decide isso, são os congressistas. Mas assim, o certo numa república seria isso, porque nenhum poder está acima dos outros, Neila. Não é justo o que o Flávio Dino fez, não é correto o que ele fez, e o que ele fez degrada a qualidade da democracia do Brasil. É incrível como a inconsistência jurídica ela causa um efeito cascata também, né? Você tem um Supremo Tribunal Federal que não tem essa segurança jurídica, não transmite a segurança jurídica. Daí você cria o quê? Magistrados e advogados que trabalham nesse mesmo sentido. Você imagina, Chaldes, para advogados que atuam no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte, e que têm que adivinhar como lidar com esse tipo de jurisprudência dentro da corte, eles não adivinham. Aí o que acontece? Se tornam advogados lobistas.
Porque você precisa ter ligação com os ministros, porque não dá para confiar numa jurisprudência, numa decisão que foi tomada anteriormente. O tempo inteiro, né? E aí você pensa assim, esse caso do INSS, da apuração, vai atrapalhar o trabalho do Congresso. Agora imagina, Neila, o efeito em cascata disso, quando você começa a perceber que decisões de investimento, decisões de alocação de recurso, dependem de uma coisa que fica mudando o tempo inteiro. Quem é que consegue investir num país desse? É impossível, né? A insegurança jurídica é um dos nossos maiores problemas, né? Custa caro. Custa caro e a gente perde investimento. A gente perde investimento, a gente perde investidor, a gente tem dificuldade de investir também. O Brasil perde em todos os sentidos. A insegurança jurídica e a insegurança econômica são um dos maiores problemas do nosso país. Não tem chão para pisar. Não tem chão para pisar. Então, o ministro Flávio Dino, assim como a gente deu 2 bons exemplos. O ministro Flávio Dino abortou uma jurisprudência que já existe na Suprema Corte e os congressistas lá na CPMI, a mesma coisa. Estão pulando alto por decisões que eles mesmos já tomaram atrás. Então, eles mesmos já votaram em bloco, já votaram em globo. Então, no caso da CPI da pandemia, no caso de outras votações importantes, isso já aconteceu. Agora, quando o jogo vira e fica contrário para eles, aí é muito fácil você pular e querer resolver isso de uma outra forma. A gente mostrou 2 bons exemplos de como a insegurança, tanto no nosso Congresso quanto no nosso Supremo Tribunal Federal. Lástima. É lastimável, né? O episódio, assim, tem um verdadeiro pacto pela impunidade no Brasil, parece, né? O Vorcaro, ele chama atenção pela... Assim, além do aspecto pitoresco, né? Das mensagens com a namorada e tudo mais, isso daí, chama atenção o tamanho da rede que ele conseguiu construir, Neila, em torno dele, que ia desde um blogzinho lá, de esquerda, até ministros da Suprema Corte, aparentemente, né? Então, assim, realmente é uma república que estava ali nas mãos desse senhor Daniel Vorcaro. Vai ser muito difícil para o Brasil conseguir passar isso a limpo se não houver, assim, uma conversa franca, né? Uma conversa honesta sobre os limites, sobre a extensão dessa rede de segurança que o Vorcaro construiu para si próprio, né? É isso, e continuamos acompanhando. Coluna da Andresa Matais, tá aí para você. A foto da Andresa e do André, aí juntinhos. Lá no portal metrópolis.com, tá aí, metrópolis.com, coluna Andresa Matais, tudo lá para vocês. É furo atrás de furo, viu, gente? É a coluna mais elogiada. Eu nem podia falar isso, tô falando. Obrigada, Chaldes. Muito obrigado. Até mais. Até.